Ninguém é dono da sua felicidade. Por isso, não entregue a sua alegria, a sua paz, a sua vida nas mãos de ninguém. Absolutamente ninguém. Somos livres, não pertencemos a ninguém e não podemos querer ser donos dos desejos, da vontade ou dos sonhos de qualquer um que seja. A razão da sua vida é você mesmo. A tua paz interior é a tua meta de vida. Quando sentires um vazio na alma, quando acreditares que ainda está faltando algo, mesmo tendo tudo, remete teu pensamento para os teus desejos mais íntimos e busque a divindade que existe em você. Pare de colocar sua felicidade cada dia mais distante de você. Não coloque o seu objetivo longe demais das suas mãos. Abrace quem está ao seu alcance hoje. Se anda desesperado por algum problema financeiro, amorosos ou de relacionamentos familiares, busque em teu interior a resposta para acalmar-te. Você é o reflexo do que você pensa diariamente. Pare de pensar mal de você mesmo ou de você mesma. Sorrir significa aprovar, aceitar, felicitar. Então abra um sorriso para aprovar o mundo que te quer oferecer sempre o melhor. Com um sorriso no rosto, as pessoas terão as melhores impressões de você. As melhores impressões mesmo. E você estará afirmando para você mesmo que está pronto para ser feliz. Trabalhe muito, muito a seu favor. Pare de esperar a felicidade sem esforços. Pare de exigir das pessoas aquilo que você mesmo nem conquistou ainda. Critique menos, trabalhe mais e não se esqueça nunca de agradecer. Agradeça tudo que está em sua vida, mesmo tendo um momento difícil, inclusive a dor. Nossa compreensão do universo ainda é muito pequena para julgar o que quer que seja na nossa vida. A grandeza não consiste em receber honrarias, mas em merecê-las. Então, estamos iniciando agora Jornada Rumo ao Futebol, da base ao profissional. Esse texto é de Aristóteles, um filósofo grego que viveu em 360 anos antes de Cristo na Grécia. Ele escreveu esse texto que é eterno, a revolução da alma. Então hoje aqui, na Jornada Rumo, o contexto geral, nós vamos falar de gestão e treinamento no futebol. Por que, Nino? Porque é através da gestão, é através da preparação e do treinamento que o sonho de uma criança, ele é revelado e realizado. Sim ou não? Você que tem um filho que quer ser jogador de futebol profissional, é o sonho dele. E você que é um jogador de futebol profissional, você tem um sonho de jogar grandes jogos. Simples assim. Hoje eu fui assistir uma avaliação de categoria de base, do sub-11 ao sub-17, e me deu um insight positivo que eu trouxe esse texto do Aristóteles, da revolução da alma. Para entender que a felicidade é um processo de espírito. Cada um tem a sua realização pessoal. Mas ninguém pode fazer por você o que você mesmo pode fazer. Até a dor, as dificuldades, elas existem, como o estresse. Mas nós, seres humanos, nós fomos projetados para conseguir superar no maior nível de estresse. Mas quando você não é treinado, você não consegue resolver essa situação. Então, para que eu possa entrar no tema da live de hoje, para falar sobre gestão e de treinamento, é importante a gente conhecer sobre o sistema de formação do treinamento. O que eu venho falando aqui todas as quintas-feiras na live Jornada Rumo ao Futebol, da base ao profissional. Se você é um jogador de futebol, se você é um ex-jogador de futebol, se você que está aqui na live é um pai, uma mãe, um agente, e você administra a carreira do seu filho como pai, se você administra a carreira de um jogador como empresário, como agente oficial ou agente intermediário,
De repente, você está tendo algumas dificuldades, tem alguns jogadores que não estão virando, não estão chegando, não estão levando a carreira, progredindo dentro da carreira, porque às vezes você não conhece a teoria aliada na prática. Você tem a prática, igual eu vi hoje alguns agentes lá acompanhando, principalmente com a prática. Eu fiz algumas perguntas e um dos agentes não conseguiu me responder a pergunta que eu fiz a respeito do jogador que ele administra a carreira. Então é muito comum. O futebol, culturalmente, muitas pessoas acreditam que, por gostar do futebol, tem a capacidade de administrar a carreira de um jogador. Sim ou não? Tem a capacidade de montar uma escolinha de futebol e dar treino para o jogador. Sim ou não? Ah, eu fui jogador de futebol, então eu estou apto a montar uma escolinha de futebol e vou ficar ali treinando os meninos. Bacana! Muitas escolinhas fazem isso, muitos jogadores, ex-jogadores, abrem o seu centro de treinamento de atleta, a sua escolinha, mas no processo final não consegue revelar um jogador, não consegue revelar um atleta, porque não conhece o passo a passo que deve fazer. Primeiro, se você vai inscrever seu filho numa escola de futebol, e se você quer abrir um centro de treinamento de futebol, uma escolinha, você precisa entender que existe no sistema de formação a concepção que vai fazer com que o processo aconteça, que tem uma relação com a política, com a filosofia, com o Estado, com a sociedade civil, levando em consideração um sistema de organização, de uma estrutura e de funcionamento que você precisa entender desse corpo diretivo. Você vai colocar seu filho numa escola de futebol, aí só tem lá o treinador, não tem uma estrutura organizacional. Essa estrutura constitui do sistema de formação. Tem que ter uma administração, os conteúdos, a área de atuação de cada um. A instituição, ela é aquela instituição que você está levando o garoto ali, e tem as instituições que vão fazer as parcerias para que o processo aconteça. Então, muitos não conhecem dentro do sistema. E a pergunta básica é: a escola de esporte, o centro de treinamento, quais os atletas, quais os jogadores que foram revelados ali, quais as formações que já entregou ali, qual o atleta que saiu dali? Então, hoje, quando eu estava assistindo aquela avaliação, eu vi algumas coisas que culturalmente que vem caminhando desde os anos 70, 80, 90 dentro do futebol. Essa concepção cultural, ela tem uma relação com a concepção filosófica e tem uma relação com a concepção política. Ah, eu sou jogador de futebol. Você está jogando aonde? O que você vem fazendo? Aí você vai fazer uma avaliação. O seu treinador explicou o que você deve fazer na avaliação para que você possa ser aprovado? Se você está no centro de formação de atleta, numa escolinha ou até mesmo num clube, você vai fazer uma avaliação para mudar de nível. Está no infantil, aí tem aquela avaliação do próprio clube para você mudar de categoria. Você tem que ter um entendimento desse processo passo a passo. Isso está relacionado com uma estrutura que vem de uma administrativa, da área de aplicação, dos conteúdos que você vem fazendo ao longo do seu treinamento. Então, a estrutura que faz com que um projeto que você quer montar uma escola de esporte, você tem que ter o entendimento quais são as estruturas institucional. O Ministério do Esporte, o Ministério do Esporte, a Secretaria de Esportes, as confederações, as federações, os clubes, as ligas, as escolas, as academias, tudo isso é uma estrutura institucional. Aí você monta a sua escola de esportes. Você está trabalhando lá, você inscreve o seu menino, faz a inscrição do seu garoto, do seu jogador, do seu filho, numa escola de esportes. E você não leva em consideração que você não sabe. Então, é importante, se você quer gerir a carreira do seu filho, a gestão, ela parte por isso. Por quê? Entra a estrutura administrativa, que está relacionada com a administração, gerenciamento e o marketing do atleta. Administração, gerenciamento e marketing.
Isso é estrutura administrativa. E se você não conhece esse processo, consecutivamente vai ter problema na relação do jogador, do atleta. Ele não vai conseguir alcançar aquele objetivo dele de chegar a ser um atleta profissional e jogar em grandes clubes do futebol europeu principalmente. Ou aqui no Brasil, nos grandes clubes do futebol. Série A, mesmo na Série B, ou até mesmo na C, mas um jogador para ter um transfer market, o seu mercado de transferência, o seu valor de mercado, ele precisa estar vestindo uma camisa de um grande clube e entrando dentro do campo de jogo e jogando e entregando sempre o seu melhor. Porque essa estrutura, ela tem relação com as capacidades do jogador. As capacidades de cognição, de conhecimento, de assimilação de conhecimento. Tem relação com capacidades psíquicas, volitivas, cognitivas, emocionais. Relação com capacidades biotipológicas. Capacidade constitucional do fenótipo e do genótipo. Capacidade cognitiva. Do meio que ele convive é o fenótipo. Está relacionado com a genética. Capacidade física está relacionado com desenvolvimento motor, a força motriz, a resistência, a capacidade coordenativa, capacidade mista, onde você vai fazer um trabalho de velocidade e flexibilidade. Tudo isso interfere no processo de formação de um atleta, tanto numa categoria de base quanto um atleta profissional já formado. Seguindo sempre aquela fase do treinamento e do desenvolvimento motor do atleta. E a capacidade socioambiental, que tem uma relação com a interação e a adaptação do jogador, do atleta. Então, se você conhece isso dentro do processo, facilita todo o ambiente seu, porque os fatores ambientais, ele faz muita diferença dentro do processo, que está relacionado com a capacidade de convivência e de receber estímulos que vai ser aplicado quando o atleta está praticando o seu futebol, a sua modalidade esportiva. E existe um planejamento para isso. Se o seu filho está entrando numa escola de esporte com 6 anos de idade, você precisa fazer um planejamento inicial de 10 anos à frente, para que ele consiga, aos 16 anos, assinar o primeiro contrato profissional. Sim ou não? Isso é o que deve ser feito. Esse planejamento, a partir do momento que você faz o planejamento, você vai ver a forma que você vai executar o planejamento e a forma que você vai controlar o planejamento que você fez. Você vai analisar a modalidade específica que ele vai estar participando, o que deve ser feito, que é o futebol. Qual a condição física que ele precisa para que ele possa jogar o futebol em alto nível. Isso começando dentro da fase do desenvolvimento motor. Lá na pré-escola, com 6 anos de idade, e vai seguindo todo um desenvolvimento até toda a sua carreira, quando ele atingir o ápice da sua carreira. Então precisa fazer um planejamento e colocar os objetivos, curto, médio e longo prazo. Observar, quando ele vai disputar competições, os calendários das competições. Os recursos materiais específicos, os recursos físicos que você vai precisar, os recursos humanos que você tem disponível e que você precisa completar, para que dentro desse planejamento, quando você for fazer uma avaliação, o resultado acontece. Porque o treinamento sistemático para o jogador, ele vai levar o jogador até a melhoria do seu desempenho para que ele possa alcançar o ápice na sua carreira. Mas tem que ter uma relação com os princípios do treinamento. Não pode desprezar o princípio biológico e os pedagógicos. Faz do conhecimento a metodologia que vai ser aplicada. A partir daí, você vai delimitar o planejamento esportivo ali específico do futebol, que é dividido em plano anual
dividido em macrociclo, mesociclo e o microciclo. O macrociclo é o planejamento anual. O mesociclo é o planejamento ali, é dividido 6, 3 meses. E o microciclo é a soma dos mesociclos. E durante a semana, a sessão, a unidade de treino, o que vai ser feito. Levando em consideração que todo o trabalho numa unidade de treinamento, sessão de treinamento, tem a parte preparatória, a parte principal do treinamento e a parte final, onde você faz uma avaliação do que foi feito diariamente ali, todos os treinos do microciclo semanal de treino. Depois você vai ver isso na soma do microciclo mensal, que entra o macrociclo, para você levar todo esse processo no planejamento anual. Porque tem o planejamento plurianual, que eu iniciei aqui falando, que você pode fazer um plano quando o garoto começa com 6 anos, 10 anos consecutivos aos 16. Então, quando você faz essa periodização de treino e você tem o conhecimento, você vai ter uma condição de gerir melhor a carreira do seu filho jogador. E se você é um jogador, você tem esse conhecimento, você vai poder gerir melhor a sua carreira. Você vai poder mudar de patamar dentro da sua carreira. Se você é um ex-jogador, você quer montar um centro de treinamento, uma escola de esporte, você tendo esse conhecimento da importância desse trabalho, você vai conseguir chegar aonde você quer. Revelar jogador e ser reconhecido como perito, como autoridade. Agora, somente com o que você aprendeu ao longo da sua carreira você consegue? De repente você consegue. Mas o que vai fazer a sua escola, o seu centro de treinamento ter um reconhecimento como perícia e autoridade é os atletas, os jogadores que você revela dentro do treinamento, do processo que você aplica. Ah, mas eu não conheço disso. Por isso que o Nino está aqui, para entregar isso para você. Para entregar isso para você de uma forma que você possa entender todas as quintas-feiras e colocar em prática. E se você conseguir, vou ficar muito feliz. E você mais ainda, porque é você que vai ser o principal protagonista do seu fazer, do seu objetivo, da sua meta que você vai traçar. Então, é importante você entender isso dentro do processo. Porque existe a prova padrão que eu venho fazendo aqui para um jogador de futebol, para uma equipe de futebol, que é a competição, quando chega no profissional principalmente. O jogo não são 90 minutos e tem os acréscimos ainda. O que o jogador precisa fazer para que ele possa, durante uma partida, entregar o seu melhor? Qual é a fonte de energia que esse jogador gasta, que ele utiliza durante uma partida de 90 minutos e tem ainda os acréscimos? A energia que você precisa treinar, isso desde a base, tendo esse entendimento que o jogador já chegou lá no profissional. Energia aeróbia e anaeróbia. Por quê? Porque vai ter jogadas com bola e movimentos sem bola. Movimentos rápidos e precisos diante de uma situação de jogo. Aí eu faço uma pergunta para você. Qual é a força que predomina durante uma partida de futebol pelo jogador de futebol, um atacante? Você quer entender se você é um atacante, se você quer trabalhar com futebol, quer gerir uma carreira de jogador, você tem que conhecer sobre isso. Qual é o tipo de força utilizada por um jogador, por um atacante, durante uma movimentação e quando ele vai chutar a bola ao gol? Ah, mas eu preciso entender isso. Porque o atacante de futebol, em suas ações, ele emprega os movimentos, que há um predomínio de força explosiva e potência muscular, que é a força explosiva. A força explosiva ou potência muscular é a mesma coisa. É o máximo de energia num ato explosivo que o atleta consegue executar uma ação. Essa força ela pode ser acrescida de velocidade durante a movimentação e quando ele vai chutar o gol. Ou chutar no lançamento. Mas você precisa entender que ele precisa ter potência. Potência é igual força versus velocidade. Força versus velocidade é igual a potência. Agora, quais os tipos de velocidade que é utilizada para um atleta durante uma partida de futebol? Seguindo a nuance aqui de um atacante. É importante
importante você entender isso. Aí se o seu filho é zagueiro, você precisa entender também qual é o tipo de força que predomina para um zagueiro durante uma partida. Hoje um garoto me perguntou, você viu o treino? Eu falei, vi. Eu treinei de lateral. Falei, que você gostou? Você acha que eu fui bem? Eu falei, que você acha? Você tem que fazer uma autocrítica de você, garotão. Mas no treinamento tem que ensinar isso para ele. Ele estava fazendo uma avaliação, estava sendo avaliado. Então, se você não for aprovado, você vai ver por que você não foi e trabalha em cima disso. Não quer dizer nada se você não for aprovado hoje na avaliação. Mas se você já conhece desse tipo de trabalho que eu estou entregando para você aqui, você vai poder gerir melhor a carreira do seu filho. E de um jogador, quando ele fazia uma pergunta dessa, ele me perguntou, estava lá acompanhando, e eu respondi para ele da melhor forma possível, mas falei, não esquenta a cabeça, você está no processo, está numa escola de esporte, você vai trabalhar durante a semana. Você treinou de lateral, você apoiou, você chegou ao ataque, você fez a defesa, você fez a recomposição de defesa. Existe um processo, a forma que deve ser feito, e isso está sendo avaliado. Então, é importante você entender quais os tipos de velocidade que um atleta utiliza durante uma partida de futebol, na posição dele específica. Por exemplo, um atacante. É um predomínio de reação, né, nessa velocidade neuromuscular. Essencialmente anaeróbica. Anaeróbica quer dizer que não vai precisar captar oxigênio como aeróbico. Já tem na musculatura em forma de ATP-CP. Adenosina trifosfato, creatina fosfato. Mas precisa de uma adaptação do sistema nervoso, juntamente com o sistema muscular. Por isso que entra naquela pirâmide de treinamento físico, técnico, tático e psicológico. Tem que ter esse entendimento, porque sempre vai estar relacionado ao sistema nervoso. O garoto fez o teste, ele já estava tão ansioso para saber do resultado que ele queria saber. Eu estava assistindo, só apenas assistindo, acompanhando. Eu não fazia parte, porque era uma equipe que estava lá avaliando para levar para disputar o Campeonato Mineiro, da categoria de base. E ele ficou preocupado, mas como eu sempre estou indo lá, pelo conhecimento que a gente tem, o garoto acompanha e me fez essa pergunta. O sistema nervoso já está aflorando ali. Durante uma partida de futebol, é utilizada a velocidade de reação, ou tempo de reação. Por que, Nino? Porque precisa ter uma resposta rápida ao estímulo. O garoto está lá parado, de repente ele está sem bola, a bola chega. Ele tem que ter uma velocidade de reação para que ele possa dominar aquela bola ou voltar para onde ela veio, ele retorna. Por isso que o zagueiro, quando chega, algum zagueiro domina a bola, o outro já rebate a bola, alonga a bola. E tem a velocidade de deslocamento, que é a capacidade de deslocar o mais rápido possível de um ponto A ao ponto B, de um ponto ao outro. A capacidade de fintar um adversário, de fintar um adversário para fugir de uma marcação. Isso é velocidade de deslocamento. Ah, mas meu filho está na escolinha, eu coloquei ele lá, muito bom de bola. Mas você está trabalhando isso com ele? O jogador está no profissional, eu fico vendo jogadores cometendo falhas e mais falhas. Poucos dias agora, o jogo do Barcelona, o zagueiro no posicionamento, na capacidade de velocidade de reação, cometeu uma falha, cabeceou a bola para dentro do gol. Jogador de seleção do país dele. Christensen, que é o nome do zagueiro. Primeira bola alçada, vai lá Doli e Barcelona. 1-0, vai lá Doli, gol contra. E a gente analisa. Alta performance, alto rendimento. Como que um jogador pode desenvolver-se a sua velocidade? Através de quê? Do treinamento. A velocidade, ela pode ser desenvolvida através de tiros curtos, variando de distância entre 40 e 60 metros. E do tiro progressivos, trabalhando sempre 60% a 90%, 100% da máxima velocidade do atleta, tendo uma alternância de ritmos. Já estou te dando um exemplo aqui, o que você deve fazer. Exemplo, 50 metros, vai pedir o jogador para dar o máximo, 100% da velocidade dele. Depois você quebra aquele ritmo. 50 metros a 50% e 50 metros a 80%. Por que ele tem que quebrar o ritmo? Para dar adaptação, para que o cérebro entenda que está tendo um trabalho ali.
Adaptação neural. É muito importante ter esse conhecimento. E se você tem esse conhecimento, você vai conseguir gerir melhor a carreira do seu filho. Você vai conseguir montar o seu processo. Agora, simplesmente quer montar uma escola de esporte, aí convida para fazer uma avaliação, para ser escolhido o jogador, chega lá, os jogadores não são aprovados. Porque se tem um especialista para analisar, ele vai analisar tudo isso lá. Como que você pode trabalhar a coordenação com o jogador específica do futebol? A coordenação está relacionada com psicomotora. Ela é entendida na atividade do homem, do ser humano, como a harmonização de todos os processos parciais do ato motor, vista que tem um objetivo que deve ser alcançado através do movimento. Esse movimento tem que fazer movimento coordenativo. E no futebol, esse movimento ele é trabalhado através da técnica, onde você vai associar as ações do controle mental sobre a expressão motriz, sobre a musculatura do movimento. Treinar uma condução de bola, que é a técnica. O drible, o passe, a cobrança de pênalti, tudo isso, quando o jogador erra um pênalti, por exemplo, não trabalhou. Tem um erro ali no trabalho motriz da coordenação motora. Quais são os tipos de coordenação essenciais ou essencial para um atleta no futebol? Geral, a coordenação, a flexibilidade, a mobilidade, a agilidade, tudo isso está relacionado. Por isso que é importante ter esse conhecimento do processo passo a passo para aplicar na prática. Porque existe a especial e a específica do esporte, que é o futebol, que é a própria técnica do futebol. Aí você vai fazer esse trabalho baseado na técnica específica de cada posição, do goleiro ao atacante. Do goleiro ao atacante. Vou falar mais uma vez. Do goleiro ao atacante. Para que você possa organizar, dentro da metodologia, a relação da intensidade e da duração do trabalho que você vai executar ou vai propor para que seja feito. No método contínuo, numa intensidade estável, ou no método contínuo variável, que você pode fazer em frações repetitivas, que é o método fracionado, levando também um método fracionado com intervalado, extensivo e intensivo. Vou dar um exemplo aqui do método de exercício contínuo, fracionado, para um jogador de futebol. O método contínuo você vai aplicar no treino sem interrupção. Você vai determinar uma intensidade ali e um ritmo que você quer colocar no treinamento, que pode ser cadenciado entre 60% e 80% da capacidade de ventilação, de captação de oxigênio, que é o VO2 máximo. Capacidade de ventilação, de captar oxigênio por peso por minuto do atleta. Entre 60% e 80%. Um exercício cíclico de corrida, por exemplo, é ótimo para fazer nesse trabalho. Já o método fracionado, você vai aplicar treino com pausa regular de descanso. Você vai incluir o método que vai utilizar uma recuperação, que deve ser ativa ou passiva. Por exemplo, você pode aplicar o treinamento de circuito. Aí você vai no sistema de treinamento lá numa escola de esporte, você está vendo que está acontecendo o trabalho, está acontecendo o treino. Mas, no entanto, se você faz a pergunta igual eu faço, o tipo de trabalho que você está fazendo aí, ele consiste em quê? Para que serve? Por que você está fazendo? Aí o treinador não sabe. Então você que é pai, você tem um filho que... Passa a conversar na escola de esporte que o seu filho está com o treinador, para que você possa ajudá-lo. De repente ele deu uma atividade lá, ele vai te explicar para que serve aquilo e você faz um trabalho específico depois. Só com o que ele faz na escola, só com o que ele faz na agremiação desportiva, na equipe dele, ele não vai conseguir progredir. Participei de uma reunião ontem e do esporte, muitas pessoas falando, eu estou no esporte porque eu gosto do esporte. Por que você está no esporte? Você trabalha com esporte? Eu gosto, trabalho porque eu gosto. Tem muito isso.
O pedreiro também gosta de esportes. Agora imagina, dá o pedreiro para trabalhar numa formação para o seu filho. Ele vai ter condição de formar ele como atleta? Eu também gosto de uma casa bacana, mas eu não sei construir uma casa, eu preciso de um pedreiro. É ele que vai fazer, cada qual no seu quadrado. Se você quer gerir uma carreira de jogador, você precisa entender de gestão. Você precisa entender o que você precisa fazer no processo passo a passo. Se você quer ter um centro de treinamento de atleta ou uma escola de esportes, você precisa desenvolver uma metodologia adequada para que você possa, na realidade, aumentar o nível da sua escola de esportes. Porque tem a questão da precificação. Muitos que têm escola de esportes, ele não consegue revelar porque ele depende exclusivamente da mensalidade daquele aluno. E se o aluno sair e vai para outra equipe, ele perde aquela mensalidade. Então ele não tinha que ter esse medo de perder, porque quanto mais sai um atleta da sua escola de esporte, outros virão. E você pode cobrar até um valor maior da mensalidade que vai te ajudar. Aí você quer colocar quantidade e não coloca qualidade no processo. Não vai sair do lugar. Simples assim. Então o processo de gestão tem um passo a passo para que você possa entender como fazer para iniciar, desenvolver e chegar. Porque tem muita gente correndo na frente e outros, tantos, correndo atrás. O que você está fazendo? Estou aí correndo atrás, está difícil demais. Aprenda a correr na frente, porque correndo atrás, o máximo que você vai conseguir é empatar. Vai chegar sempre atrás. Correr na frente é quando você pode fazer algo importante a seu respeito. Faça algo importante a seu respeito. Faça algo importante a seu respeito. Se você tem um filho que é jogador de futebol, ajude-o da melhor forma, da melhor maneira, para que ele possa realizar o sonho, passo a passo, não importa onde está. Né? Hoje, cada vez mais, eu recebo todos os dias, arruma um teste, você tem conhecimento, você tem toque, me ajuda aí. Olha, o cinto está ficando apertado. Antes era afrouxado. Está apertado. Hoje, eles estão buscando jogador com 6, 7 anos de idade. Incrível. Cada vez mais. Antigamente, estava mais próximo. Porque entende que o sub-17 está mais próximo do profissional. Sim ou não? Só que eles não estão preocupados. Não sabe por quê? Porque o nível técnico, o nível tático cognitivo, o nível físico e o principal psicológico está deficitário. Não está achando mais garoto, criança que querem jogar. Então está chegando mais novos justamente para tentar resgatar a vontade de jogar o futebol. O talento está ficando hoje em segundo plano. Tem várias modalidades hoje esportivas, tem vários jogos, né? Então, se você é um jogador de futebol ou você está iniciando, você tem um filho, tenta fazer o melhor para o seu filho. Invista na carreira dele, invista no processo. Não existe preço caro, existe resultado. Se entrega valor para você e resultado, vale a pena você investir. Agora você vai ficar jogando. Dinheiro não nasce em árvore. Precisa trabalhar para conseguir. O sucesso não tem relação com dinheiro. Tem relação com a entrega. O que você pode fazer de diferente na vida das pessoas. Como disse a Michelle Obama, esposa do ex-presidente americano dos Estados Unidos, Barack Obama. Ela via o que o marido dela fazia pelas pessoas. Ela lançou essa frase. Não é questão de dinheiro. É questão de fazer a diferença. De repente você está passando por uma dificuldade financeira, uma dificuldade amorosa, familiar, que pode estar atrapalhando a carreira do seu filho, ou você que é um jogador profissional, você não está conseguindo mentalizar o que você vai fazer, busque apoio de quem realmente pode te ajudar no processo. Ninguém consegue nada sozinho. O processo é importante. O eu ele é muito importante, ele é muito mais importante quando ele faz parte do nós. Mas busque quem realmente pode te ajudar
nesse processo e vai para cima, porque tem muitas pessoas trabalhando no meio do futebol que se você perguntar o que ele está fazendo lá, ele não vai saber informar para você, não tem o conhecimento de nada, não sabe o processo do sistema de formação do treinamento, o que faz o jogador chegar onde deve chegar. Muitos não sabem porque está lá, mas estão lá. E se você não fazer uma peneira nisso, né, aí já é peneira, filtrar uma avaliação da forma de buscar o conhecimento que você tem para você geralmente gerir a carreira do seu filho, entender, igual teve um pai que me procurou, falou, olha, o empresário ele tem que dar chuteira para o meu filho, ele tem que pagar alguma quantia financeira. Gente, é muito simples isso. Se você assinou um contrato com um empresário, com a gente, tem que rezar o que está ali dentro do corpo do contrato. Aí me pergunta, é muito simples, se você assinou um contrato, trouxe uma pessoa para gerir a carreira do seu filho, ser um agente, um empresário, tem que valer o que está lá escrito. É o que você acordou no contrato que você assinou que tem que valer. Aí se você assinou algo que não está constando, você não tem que pedir. É isso que atrapalha muitas vezes a carreira. Mas você pode aprender o que você deve fazer justamente para você colocar isso em prática. Porque a prática por si só é ativismo. Como a teoria por si só é blá blá blá. Entra no ouvido e sai no outro. Prática e teoria têm que caminhar juntos. Mas para isso você precisa buscar conhecimento para que você possa colocar na prática. Então eu estou todas as quintas-feiras entrando aqui ao vivo, para que você possa realmente ter uma possibilidade de ter um pouco de conhecimento para que você possa realmente aplicar na prática. Então, quero agradecer você por hoje estar aqui comigo nessa live que eu estou encerrando agora. E se você tiver alguma dificuldade, você chegou atrasado, não deu para você acompanhar, entre em contato, mande-me uma mensagem no direct, porque eu vou te mandar o link para você assistir diretamente na sua televisão, porque essa live ela vai ficar no meu YouTube, Nino Severiano Rumo. Siga lá, faça a sua inscrição, acione o sininho, para que quando eu colocar conteúdos novos, você tenha a possibilidade de receber na íntegra. Porque o meu objetivo é ajudar mais pessoas a transformar vidas, não somente no futebol, porque dentro da minha especialização do esportes, da atividade física, saúde e qualidade de vida, eu quero contribuir para as pessoas. Não tem relação com dinheiro, tem relação com a diferença que eu posso fazer. Então eu estou entregando isso gratuitamente. É lógico que eu tenho alguns cursos, algumas mentorias, curso para professores, coach professor, coach treinador, eu faço palestra, eu tenho várias coisas que eu posso estar entregando para você, mas aqui, todas as quintas-feiras, eu estou entregando conteúdo gratuito, exclusivamente do futebol. Mas tem outras situações que a gente atua. Então eu não tenho condições de entregar aqui para você na quintas-feiras. Então se você quer assistir essa live que chegou agora, segue ou siga lá, né? Inscreva no canal do YouTube, Nino Severiano Rumo. Você vai assistir na íntegra, a hora que você quiser, na sua televisão, no final de semana. Agora, mande-me uma mensagem no direct, se você tem alguma dúvida, quer algumas informações a respeito do esporte, mas exclusivamente futebol, que é essa live de hoje. Todas as quintas-feiras eu estou entrando ao vivo aqui às 20 horas. Jornada rumo ao futebol, da base ao profissional. Então na próxima quinta estaremos aqui novamente, porque Deus sempre permite pra gente. E Deus vai permitir mais uma vez para que a gente possa estar junto aqui. Então, até próxima quinta-feira, se Deus assim permitir, e Ele permite sempre. Até lá.